Que legal que você está aqui com a gente, que você chegou até esse vídeo. Deus te trouxe até esse canal porque eu tenho uma mensagem para você. Você pode hoje tornar-se um missionário de 3 maneiras. Primeiro, você pode orar pela The Way Church. Você pode orar pela obra de Deus nessa cidade e na sua cidade também. Isso faz de você um missionário intercessor. Você pode, de alguma forma, também ser um missionário contribuinte, fazendo com que tudo aquilo que nós já fazemos possa ser potencializado pelas suas ofertas, pelo seu dízimo, pela sua generosidade. Aqui ao meu lado, nós vamos colocar um QR Code que você pode escanear e você pode fazer a sua contribuição. Na descrição desse vídeo, nós falamos um pouquinho mais sobre tudo isso e você pode ficar seguro sobre quem é a igreja, aonde ela está plantada e o que ela está fazendo. E existe uma terceira forma de você ser um missionário. É você ouvir essa mensagem que você está prestes a ouvir. E se ela fizer sentido para você, não apenas ouça ela, não apenas veja ela, mas que você possa compartilhar com alguém querido da sua família, com um amigo seu e fazer com que essa pessoa tenha acesso a esse bom material. Bom material que você pode receber sempre, ativando as notificações, se inscrevendo no nosso canal e curtindo os nossos vídeos também, porque isso é muito importante para que o YouTube entenda a relevância que tem e ele possa distribuir a mais pessoas também. Então venha conosco, aproveite esse momento e que, a partir de agora, Deus possa falar poderosamente ao seu coração. E eu quero ler com você um texto bíblico para nós embasarmos a palavra dessa noite, que está em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 2. Se você tem a sua Bíblia com você, abra ela, procure na sua Bíblia ou no seu aplicativo. Se você tem aplicativo, já destaca o texto para você poder ler na sua casa, para que você possa meditar. Se você tem a sua Bíblia, tem gente que anota na Bíblia, está corretíssimo, anote mesmo, né? Só tem sentido ter Bíblia se for para usá-la. Efésios capítulo de número 2. Eu vou ler 10 versos com você e depois nós vamos meditar um pouquinho sobre esse texto. Efésios capítulo 2, do primeiro versículo em diante. Diz assim o texto bíblico: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam o presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que ainda hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, isso é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Amém. Muito obrigado por fazer essa leitura comigo. Obrigado também ao Ministério de Louvor. Eu quero falar hoje sobre mais algumas
bagagens. Na semana passada nós tratamos aqui sobre algumas coisas que nós carregamos, que são pesadas demais, coisas da nossa infância, coisas que carregamos de relacionamentos passados, coisas que nós carregamos da educação paterna, materna, enfim. Hoje, eu gostaria de falar com você sobre algo que nós vemos com muito esmero, que nós temos muitas vezes um apreço, e é um texto difícil de falar, é uma palavra difícil de ministrar, porque muitas vezes, talvez durante essa ministração, você pense que eu estou atirando no próprio pé, porque eu quero falar de algo que nós ganhamos quando nascemos. Grande parte de nós aqui, quase a totalidade talvez, quando nasceu, recebeu uma religião de presente. Nós não a escolhemos, nós simplesmente a recebemos. A religião de nossos pais. Isso veio no pacote do nosso nascimento. Você não escolheu a sua religião, seus pais a escolheram por você. E eles te ensinaram segundo essa religião. E mesmo que você talvez não tenha aprendido, porque seus pais não eram tão assíduos assim, você recebeu uma tradição, sua tradição religiosa. No Brasil somos o maior país católico do mundo. Grande parte de nós recebemos batismo quando nascemos. Recebemos a religião. Vivemos numa região que é predominantemente alemã, onde recebemos de presente o protestantismo, o luteranismo. Muitos de nós, nossos pais conheceram o evangelho e as comunidades evangélicas em algum momento da vida, e quando nós nascemos já recebemos isso também como herança. Outros, religiões afro, outros talvez até de origem oriental, receberam também suas religiões. E é fato de que cada religião trouxe sobre nós algum tipo de tradição, mas também algumas orientações que talvez na vida tornaram-se pesadas, que na vida fizeram com que a gente arrastasse conhecimentos, entendimentos, que talvez não eram exatamente aquilo que Deus requer de nós, mas que a religião em algum momento disse que é assim que deve ser. Perceba que todos nós, além das nossas malas que identificamos aqui na quarta-feira passada, temos junto de nós uma malinha. Para alguns uma mala grande, mas aonde nessa mala tem muitos atos de bondade que estão guardados ali. Não são os atos em si, mas é um histórico de todos aqueles que nós já fizemos. Carregamos essa mala junto conosco porque em algum momento isso precisa nos lembrar que nós já fomos bons, de que fazemos coisas boas. E essa mala, ela está conosco porque podemos em algum momento da vida precisar negociar. Em algum momento da vida nós vamos chegar diante de Deus ou de uma pessoa e vamos falar para ela a respeito da nossa bondade. Vamos falar por que essa pessoa precisa ser boa conosco ou nos atender, ou por que Deus precisa nos atender. E então puxamos um histórico, e então temos a nossa lista ou a nossa mala de coisas boas que já acumulamos na vida, que já fizemos, e ela nos serve para que possamos ou reclamar com a vida que estamos tendo, porque não é justo, ou pleitear também algumas coisas que ainda não temos, mas que nós queremos muito. Essa mala sempre está conosco. Quando eu falo de religião, de tradição que nós recebemos, em algum momento a religião nos ensina a fazer isso.
Nossos pais nos ensinam a fazer isso, porque dizem que nós precisamos fazer coisas boas para que coisas boas também nos aconteçam. Talvez essa seja uma das grandes frustrações do mundo, porque apesar de fazermos algumas coisas boas para algumas pessoas, elas não nos retribuem com a mesma bondade. Alguém aqui já se decepcionou na vida fazendo isso? Seus pais te ensinaram, ou sua religião te ensinou, de que você tem que fazer o bem para fulano, porque daí fulano vai fazer o bem para você. E essa talvez é uma das grandes mentiras da vida, porque nós vamos na vida vendo que eu faço o bem para fulano e o fulano me devolve com o mal. Eu faço algo para a pessoa e ela não me devolve da maneira como eu espero. E muitas pessoas, inclusive, postam isso em algum momento da vida, dizendo, né, como a gente se decepciona com pessoas. Quando precisam, estava lá, mas quando eu preciso, não há ninguém por mim. Você já deve ter lido isso em algum lugar. Você já deve ter pensado a respeito disso. Ganhamos uma religião. E essa religião, às vezes, vamos percebendo na vida que ela não atende todas as demandas que nós temos de respostas. Temos uma religião porque alguém nos deu uma religião. Em algum momento da vida, você que foi batizado quando criança, precisava confirmar o seu batismo. Precisava confirmar aquilo que aconteceu. Mas também não te deram opção, porque você tinha que ir fazer aquele estudo, porque você não podia faltar. E porque naquele momento você não era nem louco de dizer, não estou afim. Você tinha que confirmar aquele batismo que foi feito. Você tinha que confirmar de que você é ou católico, ou protestante, ou enfim, batista, ou enfim, a religião que você foi colocado ali quando criança. Então você percebeu que no momento que você fez aquilo e cumpriu um ritual, talvez nunca mais você foi na igreja. Talvez nunca mais você viveu uma religião. Porque a religião parece que não atendia você. Você tinha um ritual para cumprir, você tinha coisas a fazer. E ai de você se saísse da religião, porque em algum momento você visitou alguma outra e teus pais ou teus avós disseram, você não é nem louco, você nasceu nessa, você tem que morrer nessa. Você já ouviu isso na vida também. Então a religião passa a não ter sentido. Por quê? Porque nascemos e aí não demos sorte de estar na religião A ou B, a qual nós queríamos, tenho que ficar nessa. E essa religião talvez não me atenda. E aquilo que não me atende, mas eu preciso carregar, só é um peso para mim. Só é mais uma mala que eu carrego. Você vai ouvir na vida pessoas dizendo, eu sou de tal igreja, mas eu não sou praticante. Eu sou de tal igreja, mas eu não sou praticante. Então você não é de nada. Porque se você não pratica, você não é. Eu sou campeão de jiu-jitsu, só não faço. Só não pratico. Não sou, só na minha mente. Você consegue entender? Nós recebemos algo, mas nós, de verdade, recebemos muitas tradições, recebemos muitos pesos, recebemos algo pronto da nossa família, mas talvez nunca vivenciamos de verdade. E religião tem se tornado peso para muita gente. Ir à igreja é peso para muita gente. Fazer oração é peso para muita gente. Fazer atos que a religião me coloca é peso para muita gente. E precisamos descobrir por que uma coisa que deveria ser tão boa torna-se peso. As religiões do mundo sempre foram assim. Todas as religiões do mundo. Sempre alguém tinha que fazer alguma coisa para receber alguma coisa. E de todas as religiões do mundo, o cristianismo é o único que se propõe a ser diferente. Não quer dizer que esteja sendo. Quando você olha para as religiões da antiguidade, as pessoas precisavam trazer oferendas para os seus deuses para aplacar a sua ira. Ou eles tinham que oferecer alguma coisa para que o seu Deus desse-lhe alguma coisa também. Se isso não acontecia, ele poderia ficar zangado. E ele poderia, inclusive, amaldiçoar. Poderia lhe fazer alguma coisa má. E quando nós olhamos para as religiões de hoje, ainda muitas delas precisam disso. Você precisa trazer algo para receber algo. Faça uma oferenda e então sim, se aquela oferenda estiver de acordo com aquela entidade, ele vai te devolver alguma coisa. Eu preciso de algo que se tu fizeres, as pessoas fazem promessas para tantas entidades, enfim, e aí dizem que se tu me responder, eu vou te pagar essa promessa. Ou seja, o relacionamento com a tradição, o relacionamento com a religião, é um relacionamento de troca.
Se você olhar para a mitologia grega, até quando se morria não se estava liberto disso. Por isso que os mortos gregos eram colocados 2 moedas sobre seus olhos, para que na vida futura ele entregasse para Caronte, entregasse para o barqueiro, e pagando o barqueiro para levar ele para a vida eterna. Então perceba de que o sentimento que se tinha da religião é de que sempre se está devendo, ou sempre preciso pagar, ou sempre preciso dar alguma coisa para que eu receba algum benefício. Aí o cristianismo vem quebrando tudo isso. Ele não te pede nada. Ele diz que você precisa entregar sim a sua vida, mas quando fala de entregar a sua vida, é entregar a sua confiança, porque o Cristo que nós servimos e o Deus que nós servimos é aquele que não pediu para que você morresse, mas desceu do céu para morrer por você, para que você tivesse a vida eterna. Ele veio e comprou a tua salvação. Ele não cobrou a sua salvação, ele comprou a sua salvação, para que você agora não tivesse o peso de ter que pagar uma coisa que seria impossível para que nós pagássemos. Mas ele vem e ele te entrega de graça. Oferendas são feitas até o dia de hoje. Paga-se promessa, se faz todo esse tipo de coisa. Porém, quando nós olhamos o porquê de tudo isso, é porque nós vivemos num mundo onde a meritocracia ainda fala mais alto. Eu preciso merecer. Por isso que nós carregamos a bolsa com as nossas boas ações. Eu preciso merecer isso. Porque eu não mereço, porque eu não tenho nada de bom para oferecer. E muitas vezes isso se torna peso para nós. Não sabemos mais o que fazer, porque parece que até as coisas boas que fazemos não são suficientes para conseguir tudo aquilo que nós precisamos. E essa meritocracia ela tem escravizado muitas pessoas, inclusive tem deturpado a religião. A religião que era para ser o religar, que era para ligar o homem a Deus. E Jesus Cristo fez isso. Ele é a verdadeira religião, ele veio e consertou a ponte que nos leva a Deus. Mas para a meritocracia isso não é o suficiente. A meritocracia ela não leva em consideração o coração do homem. Ela não leva em consideração a intenção do coração. Ela não leva em consideração o seu histórico. Ela não leva em consideração se você foi bom uma vida inteira e se em algum momento você falhou. Você está cortado, você não presta, você está fora. E a religião muitas vezes faz isso. Jesus, quando estava caminhando na terra, ele disse que os religiosos da época deixavam uma porta tão estreita que ninguém conseguiria passar para ir para o céu. É quando você precisa se adequar ao jeito que eu acho que você tem que ser. É quando você precisa andar segundo a religião da qual eu interpretei da Bíblia. Então se você não fizer assim como eu acho, você não serve, você não presta, você não é aceito. Mas o que eu quero dizer hoje para você é de que alguns de nós carregamos em nós o peso de não sermos aceitos. O peso de em algum momento da vida ter falhado. O peso de algum momento da vida ter nos antecipado e feito coisas que parece que estão nos condenando para sempre. Alguns casaram-se muito cedo. Não é nem aquilo que Deus ajuntou, é aquilo que a carne ajuntou, aquilo que o desejo ajuntou, aquilo que uma gravidez indesejada ajuntou, aquilo que uma gravidez inesperada ajuntou. E quantas pessoas que dessa forma se juntaram na vida e agora essas pessoas estão condenadas a nunca mais poderem se casar. Essas pessoas estão condenadas a não serem aceitas, porque agora tem um rótulo sobre elas: você é divorciado, você é uma pessoa que abandonou alguém, ou enfim. Eu não sei tudo o que aconteceu na sua vida. O fato é de que muitos de nós, na nossa tenra idade, não tínhamos instrução nenhuma e cometemos tantos erros. Aí a religião vem e diz: você não pode mais, você não é aceito. Alguns de nós falhamos na vida, cometemos algumas coisas, e então a religião não tem resposta para isso. A resposta que ela tem é dizer: você pode frequentar, mas você não é aceito. Alguns de nós, assim como Judas, traímos alguém. Judas traiu Jesus. E ele foi até lá, na religião, e ele tentou consertar isso, dizendo o quê? Eu não fiz o que é certo. Está aqui as moedas que eu recebi para trair aquele homem, mas ele é justo. Então, está aqui, eu não quero mais. Só que a religião não tinha resposta para ele.
A religião não tinha misericórdia para ele, não tinha perdão para ele, não tinha acolhimento para ele. Simplesmente disseram: é tua, vai e te vira. Ele saiu dali e tirou sua própria vida. A religião não existe para condenar, ela deveria religar. Mas alguns de nós que estamos sentados aqui hoje, e para dar continuidade a tudo que nós temos ainda de aliviar de bagagem, e para dar continuidade à tua vida cristã, talvez hoje nós precisamos tirar algumas malas que nos foram deixadas pela própria religião, pela própria igreja da onde nós viemos, pela própria igreja da onde nós frequentamos, pela religião que um dia nos acolheu até, mas que depois a gente já não prestava mais. Algumas pessoas que foram machucadas por pastores, pessoas aqui machucadas por padres, há pessoas aqui machucadas por seus sacerdotes, há pessoas que carregam traumas de religião, e é por isso que foi tão difícil alguém te convencer a entrar na igreja. Por quê? Porque a tua experiência com a igreja é muito ruim, porque o que foi deixado em você é muito ruim. Algumas igrejas mercenárias, algumas que sim, só queriam teu dinheiro, isso fez com que você pensasse que toda igreja é igual. Sim, algumas vezes nós fomos machucados, algumas vezes nos feriram, algumas vezes não estavam ali para nós, algumas vezes interpretamos errado, porque talvez viemos de uma religião que nos ensinou errado, e quando chegamos na outra achamos que eles deveriam se adequar àquilo que nos foi ensinado. Mas quem disse que o que te ensinaram é correto? Quem anda te ensinando sobre Deus? Quem te ensinou sobre Deus? Porque talvez fomos ensinados a respeito de quem é Deus, de um Deus assim como Zeus, que se você errar com ele, ele manda um raio na sua cabeça. E isso é a religião que você passou para os teus filhos também. Uma religião onde há um Deus tirano, que só está esperando para machucar você. E cada vez que acontece algo ruim na tua vida, qual é a explicação? Nós já procuramos a explicação. A explicação é: eu só posso ter falhado, eu só posso ter errado. Vivemos dando essa explicação para nós mesmos, que os problemas da nossa vida estão todos atrelados a não sermos bons o suficiente. E por mais que algumas vezes isso até faça sentido, nós realmente erramos, nós realmente falhamos. Por mais que eu falei aqui que na igreja ela não é regida por meritocracia, nós também entendemos de que em algum momento da vida ela é necessária, até porque nós vivemos num mundo tão vigarista, né? Onde as pessoas se aproveitam da bondade das outras, infelizmente. Então algumas vezes nós precisamos medir realmente por isso. Mas é fato que quando algo ruim nos acontece, a primeira pessoa a ser culpada ainda é Deus. Porque quando algo ruim nos acontece, nós olhamos o volume da mala de coisas boas que fizemos já na vida e dizemos: Senhor, não tem lógica disso estar acontecendo, sou uma pessoa boa. Aconteceu uma perda financeira, eu sou dizimista, eu sou ofertante, não podia estar acontecendo isso. Acontece um problema de saúde, mas como se eu vou à igreja, se eu tenho orado? E isso torna-se um problema, porque nunca entendemos que existem fatos da vida. Existem coisas, nós estamos expostos ao ar, nós respiramos, tem vírus, tem bactérias, tem fungos, tem tanta coisa, mas sempre Deus é o culpado. Temos uma desatenção no trânsito e batemos. Por que Deus permitiu? Mas a culpa foi minha. Não conseguimos entender que estamos numa batalha muitas vezes, e Satanás está louco para roubar as coisas suas, mas porque em algum momento fomos ensinados errado, de que se você fizer tal coisa, nenhum mal te acontece. O dia que você se batizar nas águas, então uma nova vida vai começar, acabou-se os problemas. Gente, nós sempre temos o cuidado de falar com os batizandos, que quando a gente está na semana do batismo é guerra, que você deve ir para as águas do batismo, mas mesmo depois que você se batiza, a guerra continua. Você simplesmente está cumprindo uma ordenança de Cristo. Obviamente você tem uma aliança, obviamente você faz parte de uma aliança, isso te dá benefícios, porém a luta continua. Quando somos ensinados errados, e às vezes a religião nos ensina errado, isso se torna peso para nós, porque fazemos coisas e esperamos benefícios. É como se nós estivéssemos na igreja, estivéssemos pagando um seguro, que nada pudesse nos acontecer. Mas mesmo quando nós pagamos um seguro, ele não evita que seu carro sofra acidentes, não é assim? Nós pagamos um seguro,
E ele simplesmente é a segurança de que após acontecer qualquer coisa, nós teremos algum tipo de benefício. E temos entendido a religião errada. Temos entendido os processos errados e carregamos muitas vezes esses problemas conosco por muito tempo da vida. Agimos com Deus num sentido de troca. Deus, essa semana eu tenho orado a semana inteira, então no final de semana eu vou ter sucesso. Senhor, ultimamente eu tenho feito tal coisa para ti, então isso é quase que imperceptível. É como se você percebesse que um filho seu que não costumava te ajudar nos serviços domésticos, de repente começa a fazer. E ele está lavando a louça, ele está varrendo a casa, e inclusive ele secou a louça hoje. Inclusive ele guardou o que ele secou. Aí você começa a desconfiar. E quando é que o pai e a mãe desconfiam? Quando o filho não costuma fazer aquilo, não é assim? Aí você começa a pensar, ninguém falou nada disso no culto, ele está fazendo, o que será? Aí chega um momento que você não aguenta e você chega neles assim, o que você quer? O que você está querendo? Nada vai. Esse nada pai já entrega tudo. Não vai dar 5 minutos, vai estar te pedindo. E você entende que aquilo que ele está fazendo, que é o que você esperava, está me auxiliando, está me ajudando, não é uma coisa boa? Você esperava que fosse o quê? Porque meu filho entendeu, olha que maravilhoso que ele é. Mas não é isso. Ele só está fazendo como um depósito, que logo logo será sacado. Sabe aquele momento que você está precisando de um empréstimo, você coloca um monte de dinheiro na conta, vai lá no banco e diz assim, olha, está passando muito dinheiro na minha conta. Conseguiu, mas você rapa tudo que tiver assim. Aí nós somos ensinados na vida a fazer isso. Aí nós chegamos para Deus e pensamos, aquilo que eu quero de Deus, eu preciso fazer alguma coisa para Deus ficar contentinho comigo. Aí nós oramos, buscamos, jejum. Quer ver quando a gente precisa de um milagre? Seja um problema de saúde, seja alguém da nossa casa que foi embora, seja a possibilidade de um divórcio, seja quando você acordou, porque aquela pessoa vivia dizendo para ti, olha, muda, muda, e você não mudava, e você não muda, e aí a pessoa pegou, arrumou as malas e foi para a casa da mãe. Qualquer semelhança com a vida real é mera coincidência. Aí o que acontece? A pessoa corre para Deus. Meu Deus, misericórdia, Jesus. Cara, ele vira santo. Ele pergunta, mas não tem um culto que seja na segunda-feira para eu estar aqui? Que coisa maravilhosa isso aqui. Ele ama a igreja. Ele participa, ele quer participar dos obreiros, ele quer fazer parte, quer ajudar e tá. Mas está na expectativa unicamente de que Deus lhe faça aquilo que ele quer. E quando não acontece dentro de um prazo que a pessoa mesmo estabeleceu, o que acontece? Tudo aquilo se vai. Por quê? Porque está enraizado na humanidade. Você faz para chamar a atenção de Deus para você. Só que o cristianismo não nasceu para ser assim. Veja, o versículo que eu li aqui, o 8 diz, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um presente de Deus, é dom de Deus. Graça é a palavra, e a palavra graça, ela nos ajuda a entender uma coisa, que não é uma troca, que não é você fazer algo para receber algo, não é como tem acontecido entre os casais, que as pessoas tentam fazer alguma coisa para receber outra depois, porque isso tem infestado os casamentos também. A meritocracia tem entrado dentro dos casamentos, tem entrado dentro das religiões, tem entrado na vida social de muita gente. E nós trazemos isso para Deus, e o cristianismo não nasceu para ser isso. Ele já está dizendo para você, é de graça. Mas Senhor, eu quero pagar uma promessa porque eu recebi algo. Não, é de graça.
Mas então, pastor, o que nós devemos fazer? O que nós devemos fazer tem que ser motivado pela gratidão. Então eu não preciso carregar. Primeiro, eu tenho que me desfazer dessas malas da tradição. Porque talvez a igreja encheu você dos não pode. Você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode aquele outro. Não é assim? A minha religião não permite. Não, isso aí eu não posso porque a religião não deixa. Não, agora eu sou crente. Agora eu não posso mais. Você sabe por que nós não perdemos tempo de ficar pregando o que pode e o que não pode? Você já percebeu que você que já esteve no culto de Santa Ceia? Eu não fiquei lendo aqui uma lista de pecados para saber se você pode ficar de pé e receber a ceia ou não. Sabe por quê? Porque nós temos pregado a palavra de Deus. E se essa palavra não entrar no seu coração e fizer a mudança na sua vida, não vai adiantar eu dizer o que você pode e o que você não pode. Há coisas que nunca saíram do coração das pessoas. Sempre estão ali, fazendo mal. Mas ela está na igreja. Ela diz, não, eu não posso. Mas a vontade de fazer aquilo está no coração. Ela não foi transformada ainda. Precisamos entender de que isso precisa sair de nós. A religião vai funcionar para nós. A igreja vai funcionar quando eu estiver aqui por amor a Cristo. Quando eu estiver aqui porque eu entendi que Ele me salvou. Quando eu entender de que Ele protege a minha casa, a minha família. E naquela semana que eu estou orando muito, Ele me ama muito. E naquela semana que eu estou orando pouco, Ele me ama muito. E naquela semana que eu nem orei, Ele continua me amando muito. Porque não é o que você faz que vai fazer com que Deus te ame ou deixe de te amar. Ele amou você de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia! Ele já te amou e Ele já te ama, independente do que você faça. Quando nós ofertamos na igreja, às vezes nós precisamos de uma motivação. Alguém precisa dizer, olha gente, nós estamos desesperados aqui porque temos que pagar tal conta. Meu Deus, vou ajudar. Gente, nós construímos tal coisa, então eu vou ofertar. Nós estamos ajudando o Rio Grande do Sul, então eu vou ofertar. Geralmente é por motivação. Até mesmo as nossas ofertas precisam ser por gratidão. Por que você oferta? Por que você dá dízimos? Por que você faz algo na igreja? É porque você sente ou porque, sabe, fiquei constrangido, fui lá e levei? Eu não daria nada, né? Porque eu acho que o que te motiva? O que motiva você? É ainda, sabe, o que te falam, que te dá uma direção, ou, sabe o que? É pouco demais até aquilo que eu falo, porque Deus faz tanto por nós. Olha a família linda que eu tenho, olha os filhos maravilhosos que eu tenho, olha o emprego que eu tenho, olha tudo que Deus me deu. Minha família nunca sonhava em ter e Deus me abençoou. É isso que motiva você? Ou ainda você precisa que as coisas façam sentido, que a igreja mereça a tua oferta, que o pastor mereça, ou que aquela pessoa que você vai abençoar, ela mereça. Se ela estiver muito ferrada na vida, eu ajudo. Se tiver, por quê? Porque ainda nós estamos medindo por merecimento. Tanto é que a gente está olhando um programa e às vezes está dizendo, mereceu. Se danou na vida, deu alguma coisa, não, merecia, porque tal. Alguém se deu muito bem, geralmente não achamos que merece, né? Isso aí está as costas quentes, né? Isso aí, tem algum padrinho. A nossa mentalidade precisa mudar. Porque quando ela mudar, primeiro, todos esses traumas que foram deixados em nós, seja pela religião, que a gente pensa que não influencia tanto, mas muito influencia até na nossa cultura, nos deixou, de que tudo é mérito, e de que cada peso é porque você merece esse peso, você merece sofrer. Cometeu um aborto lá na sua juventude, está com 40 anos, 50 anos, qualquer coisa que acontece, te joga lá para trás. Você já pediu perdão a Deus, mas parece que alguma coisa ainda diz que você merece o sofrimento. Isso precisa sair hoje. Você não precisa mais arrastar essa bagagem pela vida. Pastor, mas olha só, eu sou uma pessoa boa, eu faço isso, eu faço aquilo. Cara, tudo que você faz de bom, tudo que você puder fazer de bom na vida, e é por isso que Paulo diz, ainda que eu doasse tudo que eu tenho, ainda que eu fizesse, cara, muitas obras, sem amor,
Sabe o que ele está dizendo com isso? Que não é pelo tanto de coisas que você faz, mas é pelo coração que você tem, é pela essa alma entregue a Cristo, que entendeu de que você pode fazer tudo nessa vida, mas se você não tiver fé nele, de nada vai te adiantar, de que tudo que você conquistou na sua vida, como foi dito aqui pela menina que deu o testemunho, você pode acumular tanto na vida, mas se chegou a tua hora, todo o dinheiro que você acumulou não vai comprar a tua salvação. Por quê? Vocês são salvos pela graça. E quando fala da graça, ele está dizendo, é porque eu te amo que eu estou fazendo isso por você. Eu olhei para a Bíblia e procurei alguns casos. Vi um homem que estava deitado no tanque de Betesda esperando o movimento das águas. Ou seja, a religião dizia, se você se jogar na água, você será curado. Ele não conseguiu se jogar na água, mas quando ele teve encontro com Jesus, ele levantou dali e foi totalmente curado. Havia uma mulher que 18 anos andava encurvada, olhando para baixo. Ela estava frequentando um culto na sinagoga, ela estava por ali. A religião nunca pôde fazer nada por ela. Ela teve um encontro com Jesus. Jesus disse, vem para cá, para frente, porque ela andava pelos cantos. Trouxe ela, e ele disse, seja curada. Tocou nela, a mulher se levantou e foi totalmente curada. A religião aplaudiu? Não, eles disseram, você está errado, porque hoje é sábado, não é dia de curar. A religião, as regras, as coisas, geralmente vão tentar engessar, vão tentar mecanizar as coisas. Mas a liberdade em Cristo quer que você seja livre por completo, que você se levante, que você seja curado, que teu casamento dê certo, que a religião não seja um peso para você, mas seja uma bênção para você, de você entender, uau, eu estou servindo a Deus, mas não tem peso sobre mim, porque Jesus levou o peso lá na cruz do Calvário, e aquilo que Ele disse que estaria sobre mim, é leve, precisa ser leve. Por isso que nós não pregamos aqui a respeito de regras, eu estou pregando a graça. E tudo que você fizer por gratidão, tudo que você fizer motivado por amor, com certeza é coisas que você não vai arrastar na vida. Quando você não precisar mais das listinhas de coisas boas que você faz, porque eu fiz para Deus, porque eu fiz para o Senhor, porque eu fiz por amor. E cada vez que alguma coisa ruim acontecer, porque acontece conosco, nós não precisarmos questionar a Deus, porque a nossa relação com Deus não é aquela que funciona enquanto Ele é bom comigo. A minha relação com Deus funciona até a eternidade, porque Ele já foi bom comigo. Eu ainda vivo num mundo mau, coisas ruins ainda me acontecem, mas elas não determinam o meu relacionamento. Eu tenho um relacionamento de amor com a minha esposa. Coisas ruins vão nos acontecer, já aconteceram, tantas delas. Mas eu não posso, cada vez que uma coisa ruim acontece, dizer, acabou o nosso casamento, eu não tenho mais uma aliança contigo. Cada vez que ela estiver irritada, algum problema aconteceu, e ela talvez até falhou comigo, eu dizer, não, eu não quero mais, porque não quero mais essa aliança, não é proveitosa para mim, eu não estou recebendo nada de bom de você, eu tenho uma aliança. E quando nós fazemos uma aliança no casamento, a gente diz o quê? Até que a morte nos separe, até o fim. Eu vou até o fim com você. Quando você tem um relacionamento com Deus, esse relacionamento é para ir até o fim. Ele não é um relacionamento que enquanto esse Deus te dá alguma coisa, então você entrega o melhor para Ele. Não, é um relacionamento onde esse Deus já entregou o melhor por você. E não existe nada nessa vida e nem na outra que você poderá fazer para pagar a Ele pelo que Ele fez. Não existe. Então o que nós vivemos é aproveitando a graça, é aproveitando o amor, é aproveitando aquilo que Ele nos deu, porque não é por obras, diz aqui, para que ninguém se glorie. Porque já pensou se fossem as obras que comprassem a nossa salvação? Talvez quem tivesse mais dinheiro compraria a salvação mais rapidamente, né? Faria uma grande construção para a igreja, faria alguma grande coisa, uau, esta pessoa, olha só, está salva. Não é por obras, é por aquilo que você permite aqui dentro, é por você aceitar que é de graça, de que Ele te ama de graça, de que Ele te salva de graça, de que Ele tira essas mochilas pesadas de você de graça, de que a religião não pode mais ser um peso para você. E se você tem carregado um peso de alguma religião que você já passou, em nome de Jesus, essas mochilas vão ficar por terra hoje, elas vão ficar no chão. Você que tem carregado o peso de uma maldição,
Porque um dia você disse que ia sair de uma religião e aquele sacerdote te amaldiçoou e disse: você vai pagar, você está saindo daqui, mas vai acontecer coisas ruins na tua vida. Eu estou cancelando essa palavra da tua vida em nome de Jesus. Quero que você se coloque de pé comigo, por gentileza.